Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal do Tableau Brasil, e hoje a gente vai falar sobre uma das ferramentas mais esperadas para 2024 dentro do universo de Tableau, que é o Tableau Pulse. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já deixa seu like, se inscreve e comenta aqui qual conteúdo sobre o Tableau que você gostaria de visualizar. Bom, pessoal, então o Tableau Pulse ele foi anunciado, né, em 2023, no ano passado, e para algumas pessoas ele está disponível, né, alguns sites aí ele está disponível desde 2023 ainda, no mês de dezembro. Só que agora, na última atualização que a gente teve, né, onde o Tableau atualizou sua versão para 2024.1, os sites do Tableau Cloud agora possuem o Tableau Pulse. E, né, existem toda uma documentação que eu vou deixar aqui para vocês, mas o grande objetivo em si da Salesforce é começar a trazer inteligência artificial para análise de dados dentro do universo de Tableau. Então, a gente vai fazer um teste, vai ativar ele aqui dentro do nosso site do Tableau Cloud e a gente vai desvendar algumas coisas aqui juntos, até mesmo baseado na própria documentação. Então, para isso, eu já estou com o meu site do Tableau Cloud aqui. E dentro do meu site, do site que você tiver hoje, você não tem acesso diretamente ao Tableau Pulse. Você precisa ativá-lo. Ele não vem por parâmetro ativado. Então, para isso, você vai vir aqui em configurações. E dentro de configurações, na seção geral, você pode scrollar que você vai ver essa opção aqui, ó, chamada Tableau Pulse Deployment. E aqui, repara a seguinte opção. Ele tem uma opção para você ativar o Tableau Pulse dentro do seu site. Só que, quando você clicar em ativar, ele vai te dar uma outra opção aqui embaixo, onde você pode permitir que todo mundo do seu site utilize essa função do Tableau Pulse, ou você pode determinar, né, determinados grupos para ter acesso. Então, aqui, dentro da parte de grupos, né, você poderia ter um grupo específico e você determinar que somente esse grupo pode visualizar. No caso, marketing, diretoria, vendas, enfim. No meu caso, eu vou deixar para For All Users, porque esse site mesmo não é um site de uma empresa, é um meu site pessoal. E nós temos outros itens aqui embaixo também do seguinte, onde nós podemos habilitar agora a parte de funcionalidades de IA generativa do Einstein. O Einstein já era uma ferramenta de IA que a Salesforce possuía dentro do site e que agora, né, ele também tem alguns outros tipos de integração e conexões para quem utiliza o Einstein. Apesar de eu colocar aqui, né, o nosso item aqui, existem alguns outros tipos de recursos que estão disponíveis apenas para o Einstein. Mas basta você ativar essas duas opções e você clicar em salvar. Quando você clicar em salvar, repara que do meu lado esquerdo agora apareceu essa opção chamada Tableau Pulse. Dentro do Tableau Pulse, você vai clicar aqui e você vai ter acesso à interface do Tableau. Algo que acontece muito aqui, principalmente nesse primeiro momento de ativação, é que ele está falando o seguinte, ó, Tableau Pulse Access Restricted. Your part of Tableau Group Organization does not have access to Pulse. Ele está falando que eu não tenho acesso ao Tableau Pulse, né? Isso pode acontecer principalmente por cache. Como eu acabei de ativar, eu vou clicar aqui em Tableau Pulse. Ó, repara que ele sumiu o Tableau Pulse de cá. Eu vou clicar em configurações, vou clicar aqui e vou colocar um grupo aqui como todos os usuários. Provavelmente o que ele está querendo dizer naquela mensagem é que ele precisa especificamente que você selecione um grupo de usuários. Apesar de ter a opção de você, né, todo mundo poder utilizar. Vou clicar em salvar novamente, vou clicar em Tableau Pulse. E ao clicar em Tableau Pulse, agora ele apareceu. Por quê? Provavelmente eles devem estar testando isso para uma quantidade limitada de usuários, né? Apesar de eu ter colocado o grupo todos os usuários, que é um grupo padrão que tem dentro do site do Tableau Cloud, eu acredito, e pelos testes que eu já fiz até agora, que existem algumas coisas que ainda tem, né, estão um pouco obscuras e tem alguns bugs aqui dentro. Inclusive esse bug que acabou de acontecer, porque os outros testes que eu fiz anteriormente, eu não precisei colocar nenhum grupo específico, eu deixei todos os usuários do site podendo acessar e ele funcionou normalmente. Ou, de fato, pode ter acontecido alguma alteração dentro, né, da própria configuração do Tableau Cloud. Quando você fizer, né, esse tipo de instalação, né, de ativação, você vai ter acesso a essa parte. E até onde eu li na documentação, que lembrando que eu vou deixar o link disponível aqui para vocês, ele fala que o Tableau Pulse não está disponível em outros idiomas, apenas na versão em inglês. Então, tudo que a gente for fazer aqui dentro do Tableau Pulse, ele vai pedir, né, que você trabalhe com essas informações em inglês.
Então, ele está falando que agora você tem acesso ao Tableau IA, que trabalha com a IA generativa, que, né, tem vários benefícios para análise de dados. E o que a gente vai criar aqui nesse caso, eu vou dar um got aqui, porque significa que eu já li aquele pop-up, eu já entendi o propósito dele, e vou clicar em New Metric Definition. Quando eu clicar aqui, o que ele vai me pedir? Ele vai pedir que eu selecione uma fonte de dados que eu tenho aqui dentro do meu Tableau. Ou seja, você vai poder criar esse tipo de análise de dados considerando, né, uma fonte de dados que você já tenha no seu Tableau Cloud. No meu caso, eu vou selecionar o Superstore Data Source, que é aquele padrão do Tableau. Vou clicar em Connect. E a primeira coisa que ele vai me pedir aqui é o nome. Qual que é o nome dessa métrica, desse relatório que eu estou criando? Eu vou chamar ele aqui de Superstore Overview. E você vai ver que quando eu clicar em salvar a definição, vai ser o nome que ele vai aparecer aqui em cima. Logicamente, ele vai aparecer um monte de coisa em vermelho, porque eu não criei nada ainda. Eu salvei apenas para aparecer o nome aqui em cima. E ele vai me pedir uma measure, ou seja, eu preciso ter algum valor aqui. Nesse caso, eu vou colocar um valor de sales. E ele vai me pedir qual que é o tipo de agregação que eu quero. Se eu quero uma soma, uma média, uma mediana, o máximo, o mínimo. No meu caso, eu vou colocar o sum, padrão dele. E ele me dá a opção do seguinte, que ele vai me mostrar um gráfico de linhas, né, um Show Sparkline Varies to Date As, ou seja, ele quer que eu traga o acumulado do ano e ele me dá a opção de não acumular. No meu caso, eu vou deixar o Run. Repara que quando, né, eu passo o mouse em cima aqui, eu tenho um tooltip falando que isso vai alterar a forma como é aplicado aqui a minha linha. Posso adicionar algum tipo de filtro, no meu caso eu não vou adicionar por enquanto, e preciso selecionar um Time Dimension. Obrigatoriamente eu preciso ter uma dimensão de data aqui. No meu caso eu vou pegar o Order Date, que é a data do pedido, e repara que só de fazer isso aqui, ele já começa a trazer alguns tipos de informação para a gente. Outra coisa que ele pede é para a gente adicionar um Metric Fields. Então, vou colocar aqui uma cidade, por um exemplo. Ele vai carregar. Ele me dá a opção embaixo de colocar um Number Format, ou seja, eu posso dizer qual que é o tipo de número que está aqui, se ele é um número, se ele é um currency, que seria uma moeda, ou se ele é um percentual. E aí, repara que ele me trouxe a seguinte mensagem. Can compare that data when the value is null. Por que ele está trazendo essa mensagem? Porque provavelmente pode acontecer de dentro dessa order date eu ter alguma data vazia. Pode ser isso que ele está querendo dizer. E eu caí muito nesse cenário durante o teste, né? Dei algumas lidas aqui na documentação e, né, de fato, ainda tem muitas coisas aqui que estão sendo testadas. Então, repara o seguinte, ó, ele não deixou eu trazer aqui. Vou mudar para o ship date, por um exemplo. Seria a data de devolução aqui. Ele está falando para mim que ele não pode comparar a data, né? Vou até colocar esse erro aqui no Google para vocês verem, ó. Opa. Ctrl C, Ctrl V, Tableau, ups. Vamos ver se ele já tem alguma coisa no fórum. Porque o que ele deveria fazer? Assim como a documentação diz, ele deveria trazer o seguinte: ele deveria conseguir trazer o valor da soma de vendas, e quando ele fala aquele período de comparação, é porque ele consegue comparar o atual versus o prior period. Ou seja, eu posso comparar isso com o período anterior. Nesse erro aqui, vamos ver, Table Calculation, provavelmente esse erro aqui, ele está até envolvendo um log, isso aqui não tem nada a ver com o Tableau Pulse em si. Então, eu peguei algumas coisas ainda um pouco obscuras. Eu não sei te dizer se eu teria que fazer um tratamento na fonte de dados para remover algum tipo de data nula. Então, eu confesso para vocês que algumas coisas estão um pouco obscuras aqui. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, vou criar um new metric e vou selecionar agora uma outra fonte de dados. Vou pegar aqui a TB Orders. Vou clicar em Connect. Vou chamar aqui de Orders Overview. Daria para você colocar uma descrição nela, se você quisesse, mas eu não vou colocar. Eu vou colocar novamente o Sales, a agregação. Select Field vai ser o Order Date. Repara que ele não consegue comparar. Ó, não conseguiu comparar. Create Advanced Definition. Tem como você trazer outros tipos de definição aqui dentro. Ó. Então, aqui dentro eu poderia colocar um Sales. Aqui dentro de medida.
Poderia colocar o order date aqui dentro. Ele criaria para mim um gráfico de linha, onde eu posso colocar esse cara aqui, por exemplo, por mês. Poderia colocar algum filtro, não vou colocar, vou dar um apply. Mas uma coisa que eu posso fazer aqui, de repente, é o seguinte, eu posso pegar aqui o filtro, ó, repara que ele está mostrando para mim que todas as datas do order date estão aqui e que não possuem valores vazios. Então, isso aqui é um pouco estranho, na verdade, na minha opinião, aquele erro. Vou dar um apply. Ó, ele deveria conseguir criar um gráfico para mim de linhas, que é o Sparkline que ele fala, e ele está falando que não conseguiu trazer insights para a gente. Ele está me pedindo uma métrica, vou colocar aqui um product name, vou salvar a definição, e repara que, né, como eu disse anteriormente, não está funcionando aqui. Então, assim, algumas coisas que eu peguei até agora, eu fiquei um pouco confuso da forma como ele funciona. Eu posso até fazer um outro teste com uma outra fonte de dados, New Metrics. Vou colocar aqui essa outra base de dados que é da Latam. Vou chamar de Latam Airlines Overview. Bom, aqui dentro de Field, eu vou ter uma... Vou colocar aqui o custo operacional, onde eu vou ter um SUM. Vou deixar ele como running total. Vou colocar aqui a data do voo. Repara que agora ele conseguiu me trazer os valores. Então, ele trouxe aqui um valor de 5 bilhões. Ele me trouxe a comparação sobre o período anterior. Então, aqui ele tem um período e tem o ano. E ele está trazendo um insight para mim. Ó. Latam Airlines Overview. This month reached as 5.5 B on March. Ele está falando aqui sobre os valores de venda que tiveram aqui nesse mês. E ele está falando aqui outros tipos de informação, né, sobre esses tipos de dados que ele está conseguindo avaliar. Se a gente for pegar isso aqui, ó, e colocar numa ferramenta que eu gosto muito, que é o DeepL, que ele é um tradutor, o que ele está falando aqui para mim? Ó? Só trocar aqui. Aí o DeepL também não conseguiu traduzir. Tá muito bom isso aqui hoje. Esse vídeo está um espetáculo. Vamos tentar ver de novo. Aí, o panorama de Latam atingiu, parará, 5 milhões, o aumento colocou a visão geral de Latam dentro da faixa esperada, que era 44, a visão geral está a aumentar conforme a constante. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo para a gente uma projeção do que ele vai faturar. Então, esse tipo de análise é alguns dos recursos que o Tableau Pulse possui para a gente. Não só de trazer as informações de venda, mas também de trazer algumas projeções. E se a gente for voltar aqui, existem outras coisas que a gente pode criar como definição. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui o valor. Na verdade, o campo que a gente utilizou lá, eu acho que é número do voo, idade, vou colocar aqui o custo operacional. Vou colocar aqui a data do voo. E a data do voo eu tenho ela na granularidade de dias, se eu não me engano, porque são os dias onde o voo aconteceu. Então, repara que ele criou para mim um gráfico, vou dar um apply. Repara que ele modificou a forma como a análise estava sendo feita, porque antes de eu colocar aquele tipo de análise, né, mais definida, né, que ele chama aqui de Replace Advanced Definition, ou seja, é uma análise que eu fiz mais detalhada sobre um comportamento específico dentro dessa fonte de dados. Então, repara que aqui em cima a gente tinha colocado o quê? O custo operacional. Quando eu utilizei a análise abaixo, onde é uma análise avançada, eu pedi para ele ver essa mesma base de dados, só que numa ótica diferente. Então, ele me trouxe um outro tipo de análise. Eu poderia colocar aqui os filtros de destino, por exemplo. Né? Então, eu conseguiria depois filtrar quais são os destinos que eu quero visualizar. O número que eu tenho aqui é um currency, porque eu estou falando de moeda. Aí é uma coisa que eu achei ruim. Ele não permite que você altere a forma da moeda. No caso do Brasil, que a gente utiliza o RS, né, o R cifrão, a gente não consegue colocar aqui, porque justamente a ferramenta está toda em inglês. Então, eu vou clicar em Save Definition. E agora, repara o seguinte, ele criou para a gente essa parte. Eu vou clicar aqui em Back, para a gente voltar. E repara o que aconteceu. Ele, né, trouxe aqui para a gente em Browse Metrics as métricas que a gente criou antes. Dentro da Latam,
se eu clicar aqui novamente, ó, eu vou clicar aqui em editar, vou vir aqui em Insights, e repara que dentro de Insights, ele tem agora uma análise onde ele consegue, né, ver alguns tipos de outliers para a gente. Isso aqui é uma das coisas que eu achei legal até certo ponto, mas também não achei tão legal, esperava um pouco mais. Ele consegue dizer para a gente, com base nos dados que a gente está fazendo, quais são os outliers, quais são as comparações que a gente tem entre determinadas categorias, entre determinados produtos, mas você consegue selecionar alguns tipos de dimensão. Então, o que ele está falando? Ó? The preview shows the insights that can be generated based on your definition. Some insights type may not be present. Ou seja, ele está falando que abaixo ele está trazendo alguns tipos de informações que ele conseguiu gerar, mas que alguns insights não vão estar presentes aqui dentro. Então, o que ele está falando? Que comparado ao último mês, a Latam Overview decreased by 3,1 billion, ou seja, ela decresceu no valor de vendas. E ele está falando aqui que isso mais aconteceu durante esses carinhas aqui, ó. Isso aqui provavelmente são os países, não sei, os aeroportos, acredito eu. Aqui embaixo a gente tem, ó, just the numbers in destino. Isso aqui em cima ele não cita. Aqui ele está falando destino, né? Make up the marathon. Ou seja, ele está falando que a maior parte do destino aumentou em determinados lugares. Então, esse aqui, o JFK, eu acredito que é a abreviatura dos aeroportos, né? Tanto que esse GRU aqui é Guarulhos. Esse aqui deve ser algum outro aeroporto. Embaixo ele está falando sobre outros tipos de análise. Então, ele está trazendo um insight aqui sobre a variação dos valores que a gente teve ao longo do tempo. Aqui ele está comparando outros tipos de aeroportos com a gente também. E aqui embaixo alguns outros tipos de contribuição de destino. Então, assim, repara que ele traz uma análise bem bacana sobre todos os dados, né, os principais dados, e o que esse dataset tem que está conseguindo, né, ele conseguiu identificar uma variação maior. Então, repara que ele traz esse tipo de informação. Aqui ele está considerando o campo destino, né, como o campo que a gente utilizou. Eu lembro que eu testei mudar isso aqui, ó, para que eu pudesse mudar dentro de Insights aqui, mas eu não consigo alterar. Acredito que talvez eu teria que vir aqui em definição e alterar de destino, por exemplo, para a classe, e ele vai me trazer insights agora baseado na classe, ó. Repara que ele alterou aqui. É um ponto, né? Eu acredito que seria interessante se eu pudesse mudar por aqui também. Mas ele está falando agora toda a análise de dados baseada na classe que eu tenho. Se eu alterar aqui, por exemplo, de classe para, vamos ver, eficiência de combustível. E aqui eu estou avaliando o valor financeiro, mas eu poderia avaliar o total de voos. Então, aqui a métrica que a gente está utilizando é o custo operacional. A gente poderia pedir para limpar, e em vez de avaliar o custo, a gente poderia avaliar o total de viagens. Quando eu olho agora para a eficiência de combustível, ele tem as categorias aqui e algumas delas não possuem valor. Por que elas não possuem valor? Porque provavelmente dentro do dataset existem voos que não aconteceram. Então, se esse voo não aconteceu, ele não teve dispêndio de combustível. Logo, o valor de combustível com ele é zerado. Por isso que ele tem esse no value aqui. Então, você consegue vir aqui e selecionar quais são os tipos, né, de definições que você quer que ele traga e você consegue trazer os insights. Aqui dentro, ele tem um valor também, ó, se a gente for colocar isso aqui, ele vai trazer para a gente que o valor é subir. O que isso quer dizer? Ele tem alguns tipos de forma de você conseguir trazer que você quer uma análise mais favorável, unfavorable, que seria talvez não favorável, e neutral, que seria um neutro. Então, se você clicar em favorável, ele vai trazer uma análise mais otimista. Em não favorável, ele vai trazer uma análise não tão otimista. Você pode olhar que até as cores aqui mudaram. E você pode trazer um neutro. Lembrando que tudo isso está aqui dentro da documentação. Ó. Se você colocar neutral aqui, ou neutro, já que a documentação está em português, ele está falando, ó, valor subindo. Selecione a mudança neutra, favorável, desfavorável. Esta opção controla a cor do valor alterado. Azul para neutro, verde. Mas isso tudo tem a ver com os insights e os valores de mudança que ele está trazendo. Aqui embaixo, ele tem alguns outros tipos de insights que ele traz para a gente. Ele tem insights de risco, né? Esse risco monopólio, onde ele mostra as dimensões e a concentração dos valores, né? Os top drivers, né? Quais são os itens que têm algum tipo de variação específica. As trends, né? Current trends, que é esse terceiro tópico aqui, ó. Acredito que isso aqui esteja até em ordem, ó.
o bottom contributors, né, são as maiores contribuições, os detractors, ou seja, quem são os caras, né, que estão numa análise que está trazendo valores para baixo, ou algo nesse sentido, e novas tendências, que seria esse new trend. Quando você fizer isso, você pode clicar em Save Definition, vou dar um Save. E agora, o que, que acontece? Dentro desse link, você tem o Overview, com as principais análises. E aqui, uma coisa que acontece, ó, repara que ele tem alguns tipos de pergunta. E aqui dentro da pergunta, você pode perguntar para ele, né, determinadas informações, tipo, how much spend, ou algum outro tipo de informação. E aqui dentro do tooltip ele fala, ó, as questões que você coloca aqui podem ajudar, e eles estão improvisando com insights para ele aprender com base nas questões que você está colocando aqui. Então a gente poderia colocar alguma questão nesse sentido, buscando ver mais dados, ou buscar how much my value on the last month. Vamos colocar algo nesse sentido. E aí ele trouxe ó, algumas sugestões. Which destino increased the most? Which destino had high latent lines overview, né? Aqui é a LATAM. E ele traz, né? Aí repara que eu estou tendo que tirar o zoom aqui, ó, para ele poder modificar. Mas ele fala que ele não conseguiu entender diretamente essa questão. E ele traz alguns tipos de opção. Até porque esse inglês que eu escrevi aqui provavelmente está errado e tudo. Mas ele está trazendo para mim qual que é o destino, né? Ó, repara que quando eu clico aqui, ele vai começar a realizar esses filtros e esses insights para a gente. Além dos insights que ele já traz para o padrão. Qual é a trend? Qual destino teve o maior, não sei o que ele quis dizer, o destino had very Latam, não sei se é o destino mais utilizado ou o que teve mais receita. Qual destino aqui? É quase que praticamente é a mesma pergunta. Ó. Repara que ele trouxe alguns tipos de análise diferentes, mas é alguma coisa, na minha opinião, né? Aí vem um overview meu, que ainda existe muitas coisas aqui que estão em fase de teste, na minha opinião como analista. E eu confesso para vocês que eu esperava muito mais, na verdade, dessa ferramenta. Porque eu acredito que, com o nível de inteligência artificial que nós já temos hoje, poderiam existir alguns tipos de customização bem melhores aqui ainda, onde a gente pudesse escolher melhor as dimensões, não trabalhar apenas com as trends de tempo, de período que ele está deixando, a gente pudesse selecionar outros tipos de análise com categoria, onde as perguntas que a gente pudesse escrever aqui para ele fossem perguntas que estivessem, talvez, né, a gente pudesse colocar esse texto mais livre, ou algo que ele pudesse entender de uma forma melhor. Além do overview, a gente tem o breakdown, onde ele quebra por alguns outros tipos de gráficos aqui também para a gente ter esses tipos de análise. Então, assim, de maneira geral, de um overview sobre o Tableau Pulse, ele é uma ferramenta, na minha opinião, que está em construção. Ele já traz insights, principalmente para pessoas que, né, a grande proposta da Salesforce é evangelizar, né, a área de dados, principalmente agora com inteligência artificial, e de fato, para pessoas que talvez não sejam desenvolvedoras ou algo nesse sentido, existem muitos desses insights aqui que vão, né, aproveitar e vão conseguir trazer cada vez mais melhorias para as empresas. Mas nós não podemos descartar também, que na minha opinião, ainda existem muitas coisas aqui que precisam ser melhoradas. Esse é o primeiro passo que a Salesforce está dando, de uma forma aberta, para que as pessoas possam integrar, né, as suas análises com inteligência artificial. Lembrando que você pode colocar um follow aqui para você seguir essa métrica. Você consegue definir alertas para você receber. Então aqui, ó, repara que dentro de follower eu tenho o Adriano. Conseguiria adicionar outras pessoas ou grupos aqui dentro para receber alertas sobre eles. Poderia clicar aqui em editar. Consigo configurar aqui, ó, as minhas preferências. Então, eu posso colocar aqui para receber o... Ele até fala, né? Choose how to receive Tableau Pulse Digests. Ou seja, você consegue receber um resumo, né, dessa análise que você está criando aqui. Eu coloquei para receber por e-mail. Caso eu tivesse o canal de Slack integrado, eu poderia colocar aqui. E ele pode me dizer também qual que é a frequência que eu quero receber. Se eu quero receber diariamente, semanalmente ou mensalmente. E ele está falando que eles são enviados, né, nesse caso on Monday, at 4 horas da manhã, considerando o fuso horário UTC 1 AM aqui. Então, repara que isso aqui nem está customizado ainda para o seu pipeline. Você pode ter um fluxo de dados que está terminando de rodar em outro horário e você não consegue configurar aqui.
Então, eu acho que é um grande passo a gente começar a trabalhar com IA, mas eu, né, como pessoa que quer ter mais dados, quer ter mais análises, eu acho que isso aqui ainda está muito simples. Ele substituiu um outro recurso que existia dentro do Tableau, que é o Metrics, né? Era uma outra ferramenta que permitia você montar KPIs parecido com esses e que tinha algum certo tipo de análise. Então, acho que o Pulse ele é uma mistura do Metrics, já que ele substituiu ele, com o Pergunte aos Dados e mais algumas outras coisas ali. Então, explique aos dados também, porque tem o Pergunte aos Dados e o Explica aos Dados. De maneira geral, o que eu queria mostrar para vocês aqui era isso. Tanto que alguns testes eu estou fazendo aqui ainda, então vocês podem ver que algumas coisas a gente pegou até nesse cenário, como a primeira fonte de dados não funcionar, que era da Sample Superstore, a gente testou outras fontes de dados, não existe ainda em português para todo mundo, mas eu acredito que isso é um primeiro passo para a gente começar a testar e evoluir cada vez mais a nossa análise de dados orientadas a IA também. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí e bora lá!